Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nessa noite. Estamos dando início a mais um culto online, nesse momento aí dos decretos. E uma frase do apóstolo Paulo, né? A palavra de Deus não está algemada. Nós podemos mudar as estratégias, os tempos podem mudar, mas graças a Deus porque nós podemos compartilhar da nossa fé, podemos edificar uns aos outros. Esse é o objetivo nesse momento, né? Peço que você se reúna aí com a sua família, mesmo em volta do celular, talvez no computador, até mesmo na televisão, né? E que Deus realmente possa falar com você nessa noite de maneira poderosa. Nós vamos iniciar com alguns pedidos de oração, né? Frente a essa pandemia, nós temos alguns irmãos que estão com os entes queridos, com seus familiares, nós também, nossa casa, né? Eu peço oração pela avó Alcina, avó da minha esposa Juliana, que tem estado internada nesses dias, depois de ter tido um probleminha, né? Um AVC. Já é uma mulher que é uma guerreira há muitos anos servindo ao Senhor, e nós precisamos orar que o Senhor possa estar trazendo conforto e graça, né? Ela tem estado na UTI já faz aí mais de 15 dias. Também peço pela Cristina, que é sogra do Felipe, da nossa igreja, também uma mulher de Deus aí, tem anos na fé, uma pessoa amada, querida, mãe da Pablo, e a gente pede oração porque ela está passando nesse momento aí também na UTI Covid, né? Lutando contra esse vírus. Também pela Odete, mãe do nosso irmão Aiglon, e pela pequena Júlia. A Júlia é uma criança de 2 anos, filha de ex-colegas meu de trabalho, que está lutando, uma menininha de 2 aninhos lutando contra uma leucemia. Então, orar pelos pais, né? Peço oração. E também nesse momento eu quero que você se una a mim e nós possamos fazer uma intercessão pela nossa cidade, por todas as pessoas que estão aí sofrendo, né? Nesse momento, nesses dias, para que Deus realmente possa intervir com o seu poder e graça. Amém? Pai querido, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por esse momento, e especialmente nós queremos orar pelos enfermos, por todos esses nomes, essas pessoas que nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, pedindo que o Senhor realmente intervenha, Pai, com graça, Pai, trazendo conforto, trazendo, Pai, amenizando a dor dessas pessoas, ó Pai, também trazendo consolo aos familiares. Lembramos também de tantas pessoas que estão enlutadas, tantos motivos de oração que tínhamos alguns dias e acabamos perdendo alguns irmãos, mas nós louvamos o Senhor, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? O Senhor nos deu uma esperança em Cristo, Pai, além dessa vida, Pai. E nós, cada dia, talvez nessa pandemia, temos aprendido a focar os nossos olhos em Deus, a olhar para a nossa perspectiva eterna, para a nossa vida eterna, que começa desde o dia que realmente nascemos de novo, que já ganhamos uma nova vida em Cristo, Pai. E nós pedimos, Pai, por esses irmãos, por cada um, pela Cristina, pela pequena Júlia, pelos pais dessa criança, Pai, pela Cristina que está lutando ali naquela UTI, pela Dona Alcina, Senhor Deus, também pela Odete, Pai, e todos os irmãos, ó Pai, que nessa semana talvez tiveram notícias de alguns que testaram positivo para a Covid. Nós repreendemos esse espírito, Pai, de enfermidade, porque cremos que o Senhor não é da tua vontade, nem uma enfermidade, nem uma doença. Mesmo o Senhor sendo soberano, cremos, Deus, que o Senhor colocou a capacidade da tua igreja interceder, e é isso que cabe a nós, Pai, confiar a cada momento, Deus. Não era para ser assim, Pai, são situações que vivemos, Pai, mas que quando o Senhor criou o homem no seu propósito original, Pai, o Senhor queria a nossa plenitude com Deus, Pai, naquele jardim, e nós queremos cada dia, Pai, estar vivendo para esse propósito. Nós oramos pelos enfermos, oramos para cada um em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Acompanhe agora os louvores da Casa do Pai. Fique ligado nas notícias nas nossas redes sociais. Possivelmente a semana que vem teremos o culto de ceia e nós queremos fazer presencial com 25% da capacidade, que daria até 50 pessoas. Então fique ligado para você agendar e não perder o seu lugar aí no próximo culto, que nós queremos fazer ele presencial, tá bom? Que Deus abençoe, fique com os louvores, adore ao Senhor em nome de Jesus.
Jesus sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder pra salvar, poder pra salvar. Já sei que eu vou na salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, queridos. Queremos compartilhar a palavra de Deus. Abra comigo a tua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Quero compartilhar essa pequena porção da palavra de Deus. Eu estou aqui com a versão revista e atualizada. Então o texto nos diz assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, em outras versões fala do Evangelho, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo das aflições, dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Uma ênfase aqui no versículo 7, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia. Em algumas versões fala em espírito de intimidação, espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Queridos, a Bíblia é muito sábia, né? Eu fico pensando em quanta riqueza a gente pode extrair, né? Veja que interessante. O texto, versículo 7, fala sobre um espírito de amor, de poder, e fala sobre a moderação. Esse é o espírito que Deus nos dá. Parece que nos dias atuais, ou talvez em toda a história, a gente falar em amor e poder é quase que contraditório, não é mesmo? Como que a gente pode falar em uma espontaneidade, um amor sem constrangimento, um amor que não é imposto, né? Parece que o poder é algo imposto, parece que o amor é algo um pouco contrário, talvez, né? Outro dia eu vi uma frase muito interessante, que muitas vezes as pessoas querem o poder para não praticar o amor. Muitas vezes nós queremos o Deus que faz milagres, mas talvez a gente não está querendo tanto o Deus que quer promover em nós a capacidade de ser um milagre de socorro ou de serviço para o nosso irmão, que é o grande propósito, né? Muitas vezes a gente gosta, a gente quer a cura de uma enfermidade, como estamos passando por esse momento. Às vezes a gente gostaria muito de ser sarado de uma enfermidade, mas muitas vezes a gente não quer o amor do processo, o amor de ser curado. O amor cura, querido. O poder pode sarar. Nós temos vivido dias onde as pessoas não estão entendendo por que muitos servos do Senhor estão partindo. Ontem mesmo em nossa cidade, a esposa de um servo de Deus, um pastor querido, perdeu sua vida, né, nessa pandemia, né? Mais uma baixa aí aos olhos humanos, mas com certeza a Bíblia fala que o Senhor tem o prazer quando os seus filhos chegam até Ele na glória, né? Enfim, queridos, são dilemas que nós temos vivido, e talvez a pergunta de muitos, né, e até mesmo o argumento daquele que não crê em Deus: se Deus é bom, por que está permitindo isso? Por que uma pessoa má aos nossos olhos, preste atenção, mas nós julgamos por que uma pessoa má se dá bem, porque uma pessoa que serve ao Senhor não consegue sucesso? Por que talvez aquela pessoa que a gente não vê muito na igreja, ela foi curada, e aquele outro que servia a Deus a vida inteira está passando por uma necessidade? Por que o ímpio, a Bíblia diz, não invejes ao ímpio, né? Salmo 37 fala sobre isso. Mas a gente tem uma perspectiva nesse mundo. A verdade é essa, querido.
Mas eu quero trazer essa palavra para confortar o teu coração nessa noite. De que forma que a gente consegue, então, vencer esse espírito de medo? Porque Paulo começa falando a respeito, né, de reavivar esse dom. Olha, meu discípulo Timóteo, reavive. Não deixa morrer aquilo que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Reavive isso. E ele continua dizendo, né, porque Deus não tem dado espírito de covardia. Deus não tem dado espírito de medo. Então, querido, o que Deus tem trazido para nós, né, nessa pequena introdução, o Senhor quer reavivar os nossos corações, e nesse reavivamento de corações não pode aparecer o medo, né? Um grande pensador do nosso tempo aí, o Mário Sérgio Cortella, até na nossa cidade ele teve, eu lembro de uma frase muito legal dele, alguns livros dele eu já até aconselho lerem, né? Mas uma frase bem interessante, ele falou: o medo é bom, o medo é uma camada de proteção para nós, mas o pânico é o exagero do medo. E veja que Paulo está falando a respeito de uma moderação. As coisas de Deus, querido, elas não devem ser nem lá, nem um extremo e nem no outro, né? Nós não podemos ser uma pessoa só poder e esquecer do amor. Nós não podemos ser uma pessoa só amor e esquecer do poder, né? Nós precisamos entender a velha frase, né, de alguns educadores: quem ama, educa. Se eu não me engano, é Augusto Cury, tem até o título de uma obra dele. Quem ama, educa. O pai, não basta ser pai, tem que participar. Então, não adianta se dizer que ama, né? O poder fala muito disso. Deus dá para nós amor, mas Ele também nos dá a capacidade de fazer acontecer e traduzir esse amor em algo concreto na vida de alguém, né? Então, o Senhor, a Bíblia está dizendo, Deus não nos dá a covardia, Deus não nos dá medo. Nós devemos vencer o medo nesses dias. Nós precisamos vencer essa terrível pandemia, medo do desemprego, enfim, situações que atemorizam. Talvez você não está hoje tão preocupado porque não chegou na sua família, graças a Deus, essas notícias desse vírus, mas outras pessoas estão vivendo tensões, né? Tensões emocionais, tensões na vida conjugal, tensões com os filhos, enfim, né? Várias situações cometem as nossas vidas, nossos corações, né? Mas, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção a respeito desse poder. O que o texto está falando sobre esse poder, né? No contexto de poder, nós vemos aqui Paulo encarcerado. Ele não está falando de poder para vencer as enfermidades. Ele não está falando de poder para vencer o desemprego. Ele não está falando de poder para vencer dilemas da vida. Ele está falando como encarcerado por causa da palavra, e ele está incentivando um irmão na fé a ele vencer esse medo, a ponto de, se for preciso, sofrer perseguição pela verdade do Evangelho. Perceba que o propósito de Deus, nesse texto, ele é maior do que a vida pessoal daquele discípulo. Quando nós entendemos que Deus quer que a gente vença o medo, não para que a gente tenha poder apenas para declarar cura e ver alguém ser curado, mas que o Senhor quer nos encher de poder para que a gente avance na fé, a ponto de outras pessoas avançarem conosco, a gente começa a entender o propósito que nós nascemos. Nós nascemos para que o Evangelho não fique parado, para que outras pessoas conheçam esse Deus, né? A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1, Paulo vai falar isso. Paulo vai dizer o meu Evangelho. Por que ele falava o meu Evangelho? Porque ele se tornou tão grudado, teve uma aderência tão grande, o apego da conversão dele com a verdade de Deus, porque ele era um radical da fé, ele era um religioso zeloso da sua religião judaica, né? E ele se torna apóstolo de outros povos, não só dos judeus, porque Jesus aparece para ele numa visão e ele tem uma conversão sobrenatural. Mas aquele que era perseguidor do Evangelho, ele se torna alguém perseguido por causa de mudar o seu pensamento, porque Deus fez esse milagre nele. Então, e ele fala em alguns textos, o Evangelho é o poder de Deus. Ele fala, como a gente abriu hoje esse culto, o Evangelho não está algemado. A palavra de Deus ela é além do cárcere, ela é além do poder humano. Se tem alguém querendo impedir essa palavra, o Evangelho de Deus ele é poder, ele não consiste em palavras, mas em poder, né? Pedro e João, quando eles estavam
diante daquele mendigo, também a Bíblia fala que eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Então, o mesmo poder que fez milagres, querido, tem que ser também o mesmo poder que nos gera um propósito. E eu quero chamar a tua atenção hoje mesmo como um pastor dessa igreja, como alguém que está tendo o zelo de que as pessoas cresçam no temor do Senhor. Sim, com muito temor no meu coração, olhando para a minha vida, pensando que eu sou o primeiro que preciso ouvir essa palavra, mas pedir que você abra os teus olhos, para que você entenda que esse poder, principalmente, ele deve ser para um propósito maior, muito maior que a nossa vida limitada, muito maior que o nosso trabalho, que a nossa vida glorifique ao Senhor com esse poder. O Evangelho não consiste em palavras, o Evangelho também é poder para a cura, mas o mesmo Evangelho que é poder para a cura, ele é o Evangelho que é poder para um propósito maior. Queridos, muitos estão buscando cura nesses dias, muitos estão questionando por que a cura não veio, mas eu quero deixar assim 2 palavras: o que é cura e o que é estarmos com o corpo sarado. Tem pessoas, queridos, que estão sendo saradas, mas não estão sendo curadas. A Bíblia fala de 10 leprosos, mas a Bíblia fala que um deles voltou. O que voltou, ele foi curado. Os outros 9 foram apenas sarados. Então, de que adianta nós sermos sarados de uma enfermidade, de a gente ter a nossa vida natural resolvida, até mesmo por causa da misericórdia do nosso Deus, mas o propósito maior não acontecer, que é a nossa cura da alma, né? Então, querido, Deus quer te dar poder para você executar muitas coisas, mas principalmente eu quero exortar, como Paulo está falando, eu admoesto a você que não deixe morrer aquilo que você recebeu com imposição de mãos, né? Não tenha timidez, avance na tua fé, avance pregando o Evangelho, avance levando o testemunho de Cristo, avance, aproveite esse momento onde os corações estão fragilizados, onde as pessoas estão perdendo a sua perspectiva, e comece a falar da perspectiva eterna, e comece a compartilhar, né, esse vídeo, essa mensagem e outras mensagens a respeito de um poder maior, que é o poder eterno de Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, e aí eu quero entrar nesse segundo ponto. Então, Deus não nos dá espírito de covardia, mas de poder e de amor. E o que seria o amor, querido? Em primeiro lugar, a Bíblia fala que Deus é amor, né? Deus é amor. A pessoa de Deus em nós. O princípio de todas as coisas é Deus. A Bíblia fala que no princípio estava Deus. O princípio era o verbo, a ação de Deus, o próprio Deus. Deus é amor. A Bíblia fala também, né, nas cartas, João, Pedro falando, dizendo que o amor lança fora o medo. Aonde existe medo, aonde existe esse pânico das pessoas, não existe Deus, querido, porque Deus é amor. Então nós precisamos cultivar a presença de Deus em nós, né? É lógico, nós vamos ficar atribulados, nós vamos sentir a nossa vida em alguns momentos chacoalhar, nós vamos passar por tribulação, como Jesus mesmo falou, e ele disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Nós vamos passar por esses momentos difíceis, mas nós precisamos entender que o amor de Deus, quando ele está em nós, ele é intenso. E o propósito de Deus nas nossas vidas, querido, não é a finitude da vida. Não é que a gente tenha uma perspectiva de Deus agindo enquanto a gente está na terra. Uma hora ou outra nós vamos terminar aqui, mas o Senhor quer que a gente viva intensamente esse propósito, né? Então, eu quero chamar a atenção que se você está com muito medo nesses dias, querido, avalie seu coração se não tem faltado Deus, porque Deus é amor, e perfeito amor lança fora todo medo. Um amor que se entrega, né? E como a gente falou, enquanto o poder, Deus deu poder para sarar, é promessa de Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós mesmos colocamos placas, faixas aqui em frente à nossa igreja, diante de o pessoal que faz o teste dessa pandemia, né, para testar sobre o Covid, né? Então, todos os dias, de segunda a sexta, as pessoas estão fazendo testes aqui na prefeitura, aqui no Ginásio Esportes, bem de frente. E a gente colocou as faixas, trazendo uma mensagem de cura, que a gente acredita na cura. Nós queremos profetizar a cura do Senhor, porque ficou para nós fazermos isso. Mas sabe, querido,
enquanto o poder de Deus pode sarar, o amor pode curar. Somente a presença do amor, que é o próprio Deus, a presença de Deus pode nos curar. Eu lembro de um irmão muito querido que se foi, né? A gente orou com ele, eu queria muito que ele fosse curado. Eu tive uma palavra sobre cura, ele estava combatendo um câncer em sua vida, né? O Amarildo, um pai dos meus amigos, e eu orei com ele, me pedi aquela oração mesmo de Ezequias, que Deus acrescentasse mais anos de vida. Eu acredito que foi menos de 6 meses e Deus levou ele. Mas antes dele ir, ele deu um testemunho muito legal. Ele falou, sabe, eu não estou sem o câncer, mas eu estou curado. Porque aquele homem deu testemunho que antes ele era de uma forma, e o coração dele foi mudado, e ele falou, eu fui curado de fato. Agora Deus pode me levar, porque eu realmente me converti ao Senhor Jesus, e eu sou uma outra pessoa. Então isso não tem preço, querido, isso é maravilhoso. Né? Deus quer nos dar... Deus quer que a gente primeiro saia do espírito de medo. Não tem como a gente ser de Deus e viver com medo. Aliás, você pode até ter, de vez em quando, algumas situações na vida. Né? Deus nos perdoa, a graça de Deus está sobre nós. Mas quando nós estamos cheios do amor de Deus, né, esse medo fica de lado. Então eu quero te convidar a jogar fora o medo. E o que Deus quer é que a gente priorize essa presença, esse amor de Deus. A gente ter o poder de Deus em nós. Poder para executar projetos, poder para fazer coisas também, mas principalmente poder para que a gente realmente viva a fé. Sem medo, queridos, sem medo. Uma fé que diga, olha, tem muita gente questionando, Deus não existe, cadê o Deus das igrejas, cadê o Deus dos cristãos? Queridos, nossa resposta é, nós vivemos por um propósito muito maior. Nós vivemos pela paz que excede todo entendimento. Então o Senhor quer nos dar esse poder para que a gente pregue essa mensagem. Que existe salvação para o encarcerado, existe salvação para aquele que foi considerado um bandido. Da mesma forma que existe salvação para uma pessoa moralmente tudo certinha, mas que talvez o coração dela está embrutecido. Então, nós precisamos pregar esse evangelho, dizendo que as pessoas, elas estão mortas nos seus pecados, mortas nos seus delitos e pecados, mas que Deus veio para trazer vida. Né? Então, vencer com o amor de Deus, mas também entender que Deus quer nos dar esse poder, desse conceito muito forte dentro de nós, mas ao mesmo tempo a gente ter o amor dentro de nós. Só Deus mesmo, querido, para nos dar poder e amor em equilíbrio. Ele termina dizendo sobre uma aplicação prática. Poder, amor e moderação. Não dá para ser uma pessoa extremamente fazedora e do outro lado uma pessoa sem coração, sem amor. Ou ser uma pessoa muito amorosa, muito boazinha e uma pessoa que todo mundo passa por cima e ela não tem um poder para ela se impor em algumas situações. Jesus mesmo falou, vocês vão ter que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Esse é o espírito de moderação. Deus quer nos dar essa capacidade, esse princípio para nós vivermos, de aplicar na nossa vida pessoal, aonde a gente estiver inserido, a sabedoria do alto sobre nós. Então essa moderação, querido, é sabedoria para aliar esses dois princípios. Essa moderação é entender que o propósito da cura é maior mesmo que o propósito da vida, que é de estar sarado. Essa moderação faz a gente alinhar as duas coisas, a gente saber caminhar. Né? O poder ele vai evangelizar, mas o amor vai pastorear alguém. As pessoas hoje, talvez, será que elas estão precisando de um poder para a cura? Ou será que elas estão precisando do amor de Deus para que elas consigam crescer e se desenvolver? E se sentir aceitas por Deus, se sentir amadas, mas também se sentir inseridas no corpo. O poder ele vai conquistar, querido, mas o amor vai manter um casamento. O poder ele pode conquistar alguém, mas o que vai fazer aquela pessoa, aquele casamento ser saudável é o amor. O poder pode cativar, pode conquistar, pode surpreender, mas o amor vai manter uma amizade. O amor vai manter relacionamentos. O amor vai manter uma igreja. Nós podemos hoje, querido, aprender, eu quero encerrar com isso. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, no capítulo 12, de 1 Coríntios, ele discorre sobre todos os dons. Dom de profecia, maior que o dom de línguas, os mistérios da fé. Ele fala toda uma liturgia, tudo como que o movimento do Espírito no meio da igreja precisa acontecer. Aquele que ora em línguas, ore
fale em mistérios, mas pense na sua língua natural. Não vai todo mundo ficar orando mistério ao mesmo tempo, o outro vai interpretar. Ore em línguas coletivamente quando tiver um intérprete, né? Por isso que a gente não vai fazer uma uma ecolalia coletiva, né? Uma coisa esquisita. Paulo já falava lá atrás, viu? Vocês orem em línguas junto quando tiver intérpretes. Então ele vai acenando tudo como que o poder do Espírito Santo vai agindo num culto, por exemplo. Mas 1 Coríntios 13 ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tivesse poder, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens para ser distribuído aos mais pobres. Ele fala um exemplo, seria como um tambor, como um símbolo que retine. O tambor é um instrumento muito grande, faz um barulho enorme, mas por dentro está vazio. Essa é a pessoa que faz obras, caridade, sem o amor de Deus. E é possível, querido. Ou seja, é possível ter poder e não ter amor. É possível a gente ter os dons do Espírito e não ter amor. A Bíblia fala mais, a Bíblia fala que os dons do Senhor são irrevogáveis. E infelizmente, é por isso que nós vemos tanto povo de Deus muitas vezes caindo em escândalo. Por quê? Porque o Espírito Santo já deu o dom. Ele já aprendeu a fazer, mas talvez ele está longe do altar. Uma das cartas do Apocalipse, Deus nos exorta dizendo: eu quero que você volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Você se tornou uma pessoa morna, né? Então, querido, eu quero deixar essa palavra: vença o medo, né? Aquilo que você recebeu um dia por imposição de mãos, assim como Timóteo, vença, avance na sua fé. Não seja imprudente, não seja negligente com aquilo que você recebeu. Porque Deus não quer que você seja uma pessoa tímida. Não seja intimidado, querido. Não seja uma pessoa intimidada pelos outros, seja por uma notícia de pandemia, seja por que for. Por situações, pelas circunstâncias da tua vida que estão te pressionando. Mas se apegue em Deus. Porque Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu espírito de medo, Deus muito menos deu pânico, Deus não nos deu intimidação. Mas Deus nos dá poder, amor. Deus nos dá poder para fazer muitas coisas, mas Deus quer nos dar um coração para que as coisas aconteçam de dentro para fora. E a moderação dessas duas coisas, somente o Espírito de Deus pode nos dar, querido. Não tem como a gente ser uma pessoa de atitude e, ao mesmo tempo, muito amorosa, se não for pela graça de Deus. Nós oramos para que Deus nos dê pastores assim. Eu oro para que Deus me faça uma pessoa assim. Eu oro para que Deus faça de você uma pessoa assim. Uma pessoa operosa em obras, mas obras de amor. Uma pessoa operosa em muito amor, mas um amor que traduz em ações práticas. E não um amor retórico, não um amor de palavras. E que Deus nos faça ser um povo que se ame ardentemente, né? Como a palavra nos sugere. Ok, querido? Quero que Deus te abençoe muito, né? Quero orar com você nessa noite. E encerrando já esse culto, agradecendo a tua audiência, né? Peço que vocês enviem, né, esse link para mais pessoas. Mas vamos estar orando por isso, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento, pedindo que o Senhor nos dê muita graça, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos faça pessoas que entenderam o seu propósito, Pai. Que nós possamos ser pessoas e uma igreja operosa em várias frentes, Pai. Te louvo porque o Senhor tem levantado músicos nessa casa, o Senhor tem levantado pastores, o Senhor tem levantado evangelistas, um ministério que nasce há poucos meses, Pai, aos olhos de muita gente, mas que temos caminhado há alguns anos, Pai. Mas o Senhor tem trazido vários sonhos, vários projetos. Estamos na internet, estamos nas ruas, alguns projetos sociais, pessoas despertando seus dons. Mas eu peço, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos guarde o coração para que façamos tudo por amor ao Senhor, por graça de Deus, não por força, não por violência, mas pelo Teu Espírito, Deus. Eu oro também para essa pessoa que está vivendo notícias difíceis, nessa época de pandemia, pessoas que estão se sentindo sozinhas, que não têm podido visitar seus filhos, seus pais, seus netos, seus avós, pessoas que estão vivendo de uma forma entristecida, que o Senhor traga consolo, que o Senhor dê graça para cada um, em nome de Jesus, Pai. Nos faça avançar nesse espírito que traz moderação entre a execução das coisas, Pai, mas com o coração cheio da Tua presença, porque Deus é amor
e o teu amor lança fora todo medo, Pai. Nos dá a tua graça em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido? Que o amor de Deus e Pai, que a graça de Jesus e que a presença e o consolo do Espírito Santo esteja com você essa semana, que o sangue de Jesus te cubra, que Deus te dê muita saúde, muita paz, muita serenidade, um interesse pela sua palavra, te conduza realmente essa semana, e que tudo aquilo que você precisar fazer seja debaixo da direção, da ordem, da graça do Senhor, que os seus anjos o guardem, que Ele te livre do mal, em nome de Jesus. Uma ótima semana, fique sempre na casa do Pai.